Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para Boa o noite. nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, meus amigos, é dia 27 de abril. Já estamos quase terminando o primeiro semestre do ano, hein? Vamos lá com Jesus à frente, né? Que ele vai nos dando força para a gente ir caminhando, né? Com ele. E sempre Jesus, né? Então, nós estamos aqui, né, todas as segundas-feiras, sempre refletindo, estudando os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Como é de costume, a nossa amiga Solange, né, Solange? Solange faz a leitura do caminho, verdade e vida. Seja bem-vinda, Solange. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Um só Senhor. Nenhum ser pode ser a dois senhores, servir a dois senhores. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 142 do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite, amigos. Boa que noite. A paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Vamos, então, elevar o nosso pensamento para a gente iniciar aí os nossos trabalhos da noite. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos nesta noite, com o coração voltados para o bem, para o aprendizado. Nós pedimos, Senhor, que a tua luz nos envolva, que o teu amor nos inspire a agir com sabedoria, com serenidade, com fraternidade, que os bons espíritos enviados por ti estejam ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos, harmonizando os nossos sentimentos. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por mais esse momento de estudo, de reflexão, que a equipe do senhor José Marques Garcia inspire nossa amiga Thais, nesse momento de aprendizado, que nós possamos ouvir e compreender com o coração, mas principalmente agir com justiça, com sabedoria, sempre guiados pelos princípios do Evangelho do Cristo. Fica conosco, Senhor, hoje, sempre, que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada, querida. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília
irá fazer para nós uma leitura do Evangelho. Boa noite, Odília. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos. Cadê aqui? A porta estreita, né? Perfeito. É uma parte do que Essa é a será o porta. estudo da noite, né? Então, vamos lá. Certinho? Certinho. A porta estreita, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vos eis a dizer. Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruísse nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 27. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito bem. E agora, deixa eu voltar aqui, né? Aí. Agora nós vamos convidar, né, a nossa amiga Thaisa, depois dessa leitura da nossa amiga Odília, né? Muito obrigada, viu, Odília? E queremos convidar a Thaisa agora. A Thaisa é uma amiga nossa já, né? Está aqui conosco desde o ano passado. Já faz tempo, hein, Thaisa? Desde o ano passado. A Thaisa é uma trabalhadora aí, né? Trabalha lá no IMA, trabalha lá no José Marques Garcia, né? E tem um estudo também online, né? Thaisa hoje está representando a USA Intermunicipal de Franca. Seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, querida. Gosto muito de fazer esse trabalho aqui, esse estudo, né? Na verdade, é trabalho, dá trabalho estudar isso daqui. E a responsabilidade, né, Thaisa? Sim, eu quero, assim, abranger tudo que eu posso abranger, mas as lições do Evangelho são profundas, são muito profundas. É que o tempo não dá para a gente, não permite que a gente estude alongado, né? Mas eu fiz um estudo aqui, hoje eu vou ler muita coisa, estou cheia dos papéis aqui, não deu para eu fazer uma apresentação em vídeo, né? Um esquema. Nossa, hoje aconteceu assim, 3 cachorros meus, os 3 hoje foram para o hospital, os 3. Uma cachorra castrar, a outra picada de cobra e a outra paralisou, total. 3 hoje. E eu falei, gente, hoje eu tenho que fechar com chave de ouro esse estudo desse evangelho. Se Deus quiser. E já começou bem. Graças a Deus. Sim. É a porta estreita, né? A gente tem tá vendo? Você está conseguindo passar por ela. Hoje foi um teste. Isso porque, assim, acordei hoje às 4 da manhã, porque eu ajudei meu marido na horta. A gente tem uma horta hidropônica no município de Cristais, e ele está com a mão cirurgiada. A gente tem os funcionários, mas ele também põe a mão na massa. E aí eu fui substituí-lo. Então, hoje, gente, hoje eu passei pela porta estreita mesmo. Entre outras coisas, mas tá bom.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a porta estreita. Então, existem dois caminhos na nossa vida, né? Um fácil, largo, confortável, que não nos evolui. E o outro, que é difícil, exigente, mas que nos leva à evolução. Eu acho o Evangelho fantástico, porque ele é muito honesto. O Evangelho não mente. Ele usa as palavras com muito cuidado, mas não esconde da gente a verdade. Tem um trechinho aqui, no item 5, que fala assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la e que vem deve fazer grandes esforços. Então, assim, é para a gente pôr a gente bem na real. Passar pela porta estreita não é fácil. É preciso esforço, né? E o que é a porta larga? Vamos primeiro falar dela. É tudo aquilo que não exige esforço moral. A gente não precisa se refrear nos nossos impulsos. Não renunciamos, não perdoamos, não nos abnegamos, não precisa desenvolver a humildade, né? Quem opta por essa porta. Vai muito pelo impulso. E aí eu estou estudando psicanálise agora, e aí pega bem aquela parte do id, né? E do inconsciente, que a gente vai muito pelos desejos, muito pelos impulsos, sem consciência, e evita o desconforto. É a porta larga. Então, até vou aproveitar para dar um exemplo agora. Por exemplo, e o nosso dia inteiro, né? A gente tem essas duas opções. É o dia inteiro. Revidar quando você se sente ofendido. Você vai pelo impulso. Agir por orgulho. Então, por exemplo, aqui, eu quero ajudar uma pessoa, e preciso pedir um favor a uma outra pessoa, para poder viabilizar essa ajuda que eu quero prestar a essa pessoa necessitada. Só que eu penso assim, eu não vou me expor. Orgulho, né? Me desentendo com alguém. E surge aí uma possibilidade de uma reconciliação. Mas aí eu penso, no impulso, eu não vou me aproximar primeiro. Então, assim, são exemplos simples do dia a dia que revelam que estamos aí optando por passar pela porta larga. Um outro trechinho aqui desse item 5, que é muito honesto também, e que a gente vive na esperança, né, de um mundo bom. Esse mundo bom só vai ser bom mesmo, dependendo de nós, é quando ele fala assim, são muitos os chamados e poucos escolhidos, que tem a ver com esse mundo, com essa questão de termos que fazer grandes esforços. Não é fácil. Por isso, Jesus disse, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque nem todos vão se esforçar. Nem todos querem se esforçar, né? Por isso o sentido dessa frase, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E no próximo parágrafo, era esse que eu havia mencionado antes, que fala assim, esse é o estado atual da humanidade terrena, muitos chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Olha a honestidade, né? Sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Eu acho muito triste falar isso. Mas está aqui no Evangelho, né? Nela predomina o mal. Só vai estar bom dependendo de nós, né? O trabalho é longo, porque a gente tem que praticar, a gente tem que instruir, a gente tem que ensinar, a gente tem que acolher crianças, adolescentes, jovens, contornar situações, não agravar, não agir de impulso. Então, assim, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, né? Dentro de casa, fora de casa, na rua, no comércio, na escola, no trabalho, na diversão. É o tempo todo aí nessa vigilância. Cansa, porque somos imperfeitos. Mas é necessário para a gente poder fazer essa terra evoluir. E ainda fala, quando estiver transformada a terra, o caminho do bem será o mais frequentado. Agora,
Eu quero falar aqui da porta estreita, que tem, inclusive, mais exemplos. Depois eu vou me remeter aqui ao Livro dos Espíritos, que também trabalha essa questão nossa, moral. Porque foi indicado para a gente, né, alguns itens aqui no Livro dos Espíritos, para a gente não esquecer esse livro maravilhoso. Então, vamos lá. Exemplos de passar pela porta estreita. Respirar antes de responder a alguém que nos irritou, em vez de reagir no impulso. Escutar de verdade, mesmo quando temos vontade de interromper ou nos defender. São exemplos simples, né? Mas que acontece a todo tempo. Reconhecer um erro em vez de justificar ou culpar o outro. Dizer não quando necessário, ao invés de agradar e depois ficar ressentido. Sustentar um limite com um filho, mesmo sendo mais fácil ceder. E agora, pessoal, eu vou ler um exemplo que eu amo, porque amei compreender esse exemplo, porque existe aquela frase, quando a gente fala de alguém, aponta um defeito de alguém, na verdade a gente está apontando o defeito da gente. Eu sempre tive, assim, eu não consegui entender muito essa frase. Como assim? Quer dizer, quando eu aponto o defeito de alguém, quer dizer que eu também tenho? Às vezes não, mas olha que legal isso aqui. Olhar para dentro e perceber, olhar para dentro de nós, né? Quando alguém fala muito e a gente fala assim. Isso é que me incomoda no outro, também fala... Não, na verdade, tô lendo a explicação. Quando eu reclamo de alguém falar muito. Por que será que eu reclamo de alguém que fala muito? Será que essa crítica que eu estou fazendo não está apontando alguma coisa, alguma sombra dentro de mim? Por exemplo, eu gostaria de ser ouvida por essa pessoa. Ou essa pessoa está falando alguma coisa que está me invadindo. Então, olha que interessante, a gente apontar o defeito de alguém e apontar para a gente também alguma necessidade nossa, de olhar para a gente, atender alguma necessidade nossa e olhar para a gente por dentro. Outro exemplo, abrir mão de ter razão para preservar um relacionamento, uma amizade. Principalmente, né, por exemplo, nas questões políticas. A gente deve perder uma amizade por questões diversas, né, divergentes da nossa. Enfrentar uma conversa difícil, isso aí vale para os casais, em vez de evitar. Então, às vezes a esposa quer tanto conversar com o marido, esclarecer alguma coisa, né, bater um papo, e ele se esquiva. Então, a pessoa tem que enfrentar uma conversa difícil, em vez de evitar, né? Que as mulheres gostam de falar mais, né? Se expõem com mais facilidade, os homens já são mais fechados e não aceitam muito um bate-papo. Sair de um padrão repetido, mesmo que o novo dê medo. Padrão repetido são os nossos vícios, que é preciso a gente renovar, né? Sair daquele padrão, mesmo que nos dê medo. Devemos inovar. Então, para sermos melhores, temos que passar pela porta estreita. Tem uma outra coisa aqui que eu gostei muito, 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 que fala sobre a consciência. Eu também sempre tive dúvidas sobre o que vem a ser essa consciência. E aí eu fui pesquisar. E fala um exemplo, para vocês entenderem aqui, sobre a minha dúvida do que vem a ser consciência. Porque você tem que ter mais consciência, blá, blá. Então, o que é essa consciência, né, que as pessoas falam tanto? Mãe e filho. Então, por exemplo, quando algo me incomoda no meu filho, eu posso, sim, olhar para dentro e perceber o que isso desperta em mim. O que esse incômodo que causa em mim, que vem do meu filho, desperta em mim. Mas isso não significa que eu não vá me posicionar. Eu tenho que me posicionar.
Então, eu posso dizer, isso me incomodou e aqui em casa precisamos manter o respeito. Então, aqui um exemplo do filho, sim, ser desrespeitoso com a mãe, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que ver aquilo, por que que aquilo incomodou, e a gente tem que falar direitinho com o filho. Ou seja, eu não deixo de ser mãe, eu só deixo de reagir no impulso, né? Pensar direitinho como vai colocar, como vai falar, mas falar. Hoje, inclusive, meu filho foi meio grossinho comigo. Eu tô lembrando aqui, eu pus esse exemplo porque serviu para mim hoje. E eu realmente me posicionei dessa forma. Eu falei, não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Sabe, o tom foi legal, não foi arrogante. Então, o tom também é importante, né, gente? Tudo isso é passar pela porta estreita. Né? Não precisa de grandes eventos para a gente passar pela porta estreita. E aí veio essa frase: quando você expande a sua consciência e quando você se coloca bem, você aumenta a sua autoridade, né? Que é diferente de autoritarismo. Então, quando você expande a sua consciência. E aí eu fui perguntar: o que significa essa consciência, né? Consciência é a capacidade de você perceber o que está acontecendo na hora. Então, está acontecendo uma discussão. Então, você está com aquela consciência, está de olhos e ouvidos abertos, os poros todos dilatados, entendendo o que está acontecendo. E enquanto você vê o que está acontecendo, você já está escolhendo como reagir. Olha o que é expandir a consciência. Para ver como você vai responder legal, em vez de apenas reagir por impulso ou erradamente. É você sair do automático. Isso é expandir consciência. Eu achei esse conceito maravilhoso. Enquanto a coisa está acontecendo, isso é um treino, viu, gente? Isso não é fácil. Porque geralmente agimos por impulso. Porque nós temos, né, estudando a psicanálise, o id, o ego, o superego. Então, a gente vai muito por impulso. Muito pelos desejos. O id é a parte mais primitiva nossa, que a gente traz muito ainda no segundo degrau de evolução, está muito avivado isso. Então, a gente tem que controlar esse id, chamar, se posicionar enquanto ego e chamar o superego, né? Que é toda aquela coisa do bem conviver, que vem de regras da sociedade, dos pais, para você poder agir acertadamente. Então, é agir com consciência. Então, a consciência aqui, no caso, é você perceber o que você sente, você sustentar o incômodo, não explodir, não agir de impulso, sustentar o incômodo é segurar a onda, não descarregar na hora e escolher uma resposta mais alinhada possível com quem você quer ser de melhor. Tá? Então, aqui eu peguei um pouquinho de psicanálise, peguei um pouquinho do evangelho maravilhoso. E aí nós temos esse quarto item, né? Que essa parábola é enorme, toda cheia de complexidades aqui, e fui tentar entender o que significam alguns termos aqui. Então, vamos lá. No item 4, e a parábola, né? Que está no livro de Lucas, e perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Porfiai, que no caso é esforçai-vos, né? E quando o pai de família tiver entrado, aí eu vou procurar saber o que significa pai de família, porque isso aqui tudo é muito simbólico, significa quando tiver chegado a oportunidade, aproveita, né? Porque o tempo passa, porque as oportunidades passam, a pessoa não aproveitou para se transformar, perdeu o tempo certo. Essa parábola aqui, ela vem nos dizer, na verdade, pessoal, que não basta dizer que você conhece o caminho, que você conheceu o evangelho, que você estudou a vida de Jesus de trás para frente para trás, que você frequentava seu templo religioso. É preciso que você viva o caminho. E viver esse caminho é passar pela porta estreita. Então, essa parábola, ela se liga com aquela anterior menorzinha, né? E para a gente
poder aproveitar um pouquinho do livro dos Espíritos. Ah, tem outro trechinho aqui que eu também ficava assim, mas gente, por que ele colocou isso? E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. O que significa esse trecho? Significa que não importa quem você é, de onde vem você, a sua posição que você ocupa. O que realmente importa é que você viva os valores do Evangelho, né? E que muitos que têm a aparência, que é essa última parte, né? Então, os que são últimos serão os primeiros, os que são os primeiros serão os últimos. Muitos que vêm com essa aparência toda, que falam muito bonito, que se mete a estudar muito, pode ser os últimos. E aqueles que vêm com menos bagagem podem ser os primeiros, né? Então, agora, só para terminar, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, né? E aqui eu vou recorrer ao meu resuminho, que vai falar da perfeição moral. Porque passar pela porta estreita é você se aperfeiçoar moralmente. Por isso que pediram aqui para a gente, né, a USE, para a gente colocar também o Livro dos Espíritos aqui. Porque, afinal de contas, ele deu origem aos outros livros, né? Então, em primeira pergunta aqui, qual a mais meritória de todas as virtudes? Está lá no capítulo 12. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, toda vez que você luta para não incorrer em erro, já é uma virtude, né? Essa é a mais meritória de todas as virtudes. É uma das, aliás, a mais meritória mesmo é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Eu não vou ler todas as perguntas, porque ficaria muito longo e cansativo, mas aquelas que mais me chamou a atenção. Há pessoas, não, a 895, tirando os defeitos nossos, tirando os nossos vícios. Qual é o indício da imperfeição? Qual é o sinalzinho que indica em nós a nossa imperfeição? O interesse pessoal é a base. Porque quando fala que a mais meritória das virtudes é a caridade mais desinteressada, e tem um link com isso, o interesse pessoal. Então, tudo que a gente faz tem que vir com muita espontaneidade e sem pensarmos em ganhar alguma coisa. É claro que a gente quer evolução e um dia chegar mais perto de Deus, mas isso é diferente de pensar, eu quero fazer o bem porque eu quero me dar bem aqui na Terra. Isso não vale. Pensar, eu quero fazer o bem, porque eu sei que eu fazendo bem, eu vou me melhorar, e me melhorando, eu vou me aproximando de Deus, é legal. Tem um interesse aí, um interesse nobre. Agora, você dizer, eu quero fazer o bem, porque fazendo o bem eu vou me dar bem à Terra, já não é a mesma coisa, né? E essa pergunta 895, sobre qual é o indício que aponta a nossa imperfeição, é do interesse pessoal, eu peguei alguns exemplos. O interesse pessoal, quando alguém mexe diretamente com você. Isso é o interesse pessoal, por exemplo. Mexe no seu dinheiro, mexe no seu conforto, mexe na sua imagem, no seu orgulho, nos seus bens materiais, aí a coisa muda de figura. Mexe com os seus familiares. Às vezes, quando toca para os familiares, o gatilho é maior, porque tem vínculo afetivo, tem sentimentos de proteção, e aquela identificação é meu filho, não fale dele, é meu pai, é minha mãe, não faça isso, não faça aquilo, não toque. E você arruma uma briga, né? Você vira uma onça, pronto. Atingiu o seu interesse pessoal. Então, interesse pessoal, pessoal, não significa só matéria. Também tem a questão afetiva. E para isso a gente precisa saber lidar com as questões, né? Não agir de impulso.
Você pode ser muito simpática, você pode ser muito educada, equilibrado, se alguém fala de algum vínculo afetivo seu, você vira uma onça. Afetou você, mexeu com o seu interesse pessoal. Então, essa é a pergunta 895. Então, o verdadeiro desinteresse é, olha a outra honestidade aqui, no Livro dos Espíritos. Isso é importante eu falar aqui, pessoal, porque a gente vai estudando tanta coisa que a gente fala assim, gente, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu vou parar com o espiritismo. Eu falo muito isso nos meus estudos. Gente, isso aqui é esclarecimento. É só para nos mostrar o panorama. E a gente vai pouco a pouco. Né? Você dá um passinho para frente, às vezes você dá 1 metro para frente, anda 1 metro para frente e dá 50 centímetros para trás. Você ainda está no lucro. Então, o importante é a gente aprender e praticando conforme você consegue. Mas a gente não precisa ficar se penalizando por isso. A gente ainda é muito perfeito. A Terra está no 2º degrau de evolução. Acabou de sair do mundo primitivo. Estamos nos mundos de provas e expiações. Ainda tem uma infinidade de evolução. Então, continuemos firmes com a doutrina espírita, que é maravilhosa. Então, ele fala aqui, muito honesto, o verdadeiro desinteresse é de fato muito raro na Terra, que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. Então, quando alguém que a gente conhece, Chico Xavier, por exemplo, né, faz as coisas totalmente desinteressado, é um fenômeno, mas é raro, é muito raro. Uma Madre Teresa de Calcutá, né, é muito raro. Uma Irmã Dulce, é fenômeno. A gente tem que se inspirar? A gente tem que se inspirar, claro, sempre. Mas também a gente não vai se torturar, porque não somos eles ainda, né? Eles já viveram muitas coisas à nossa frente. A 896, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão, por isso, algum mérito? Vou traduzir. A gente está falando de agir desinteressadamente no bem. Há pessoas, assim, que agem desinteressadas, porém, que gastam seu dinheiro, assim, aleatoriamente, esbanjam. Isso não é legal também. Não é o 100% daquela caridade desinteressada, porque ela perde a mão de como fazer a coisa certa, né? Então, a gente tem que fazer as coisas com razoabilidade. Depois eu anotei aqui a 896, já falei, a 900. Aquele que acumula, olha o peso das palavras, uma coisa, quando a gente vai estudar, né, o livro dos Espíritos, os livros em geral, a gente tem que analisar muito as palavras. Elas nos indicam muitas coisas, olha. Aquele que acumula, que junta, sem cessar, olha o peso dessa expressão, e sem beneficiar a ninguém, é muito forte isso, né? Demonstra excesso, olha, sem cessar, não para de acumular. E também não ajuda ninguém. Terá uma desculpa válida ao dizer que a junta para deixar aos herdeiros? Resposta, é um compromisso de má consciência. Aí eu pensei, o que significa essa má consciência? Na verdade, uma pessoa que faz isso, ela arruma como argumento para encobrir o seu apego excessivo ao dinheiro, o egoísmo, o medo de perder, necessidade de controle, né? Então, essa justificativa, eu vou deixar todas as minhas coisas para os meus herdeiros. Na verdade, pode parecer muito nobre para os meus herdeiros, mas pode não ser verdadeira na essência. Na verdade, ele revela mais ele no processo do que a preocupação com os herdeiros. Isso é bem da psique humana, né? 901. Esse caso aqui é muito bonitinho. 2 avarentos. 2 pessoas seguras. O primeiro se priva do necessário, até morre de privação, tendo muito. O segundo, o avaro, só para os demais que ele é pão duro. Com ele é gastador. Pergunta, qual deles é mais culpável
E qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que usufrui, né? Que passa curtindo tudo. Por quê? Existe uma explicação psicológica para isso, pessoal. Isso que é legal, né? A gente entender. O primeiro, na verdade, ele sofre do medo de ficar pobre. É como se ele não tivesse controle. O segundo, ele é mais culpável porque ele tem a capacidade de dar. Ele não está dando por causa do medo, é por egoísmo mesmo, né? E ele escolhe não ajudar. Então, não é só apego o problema dele, é egoísmo consciente. Então, o ensinamento moral que está nos mostrando aqui está no uso consciente dos recursos, no equilíbrio das coisas e na capacidade de compartilhar. A 903, a culpa em estudar os defeitos alheios, agora que saiu de toda essa parte aí do egoísmo, do apego à matéria, daquela caridade mais visível, mais compreensível, mas essa pergunta aqui eu acho muito legal, quando a gente vai comentar sobre alguém, um defeito de alguém, né, ou estudar o defeito de alguém, tá errado? Quando pergunta, há culpa nisso, em estudar os defeitos alheios, observar os defeitos alheios? Depende. Se você vai estudar o defeito alheio com a intenção de aprender com aquilo, ok, é muito válido, né? Mas, assim, não vamos esquecer que a gente também pode ter esse defeito alheio e as outras pessoas observarem na gente, só a gente não vê, né? Agora, se a gente censura o defeito alheio por censurar, aí, quando não tem utilidade nenhuma, a gente cai naquela frase: vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. E, por último, a 904, é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? E agora, em tempos de internet, né, todo mundo expondo todo mundo, ou se auto-expondo, a pergunta é: tá errado quem sonda os males da sociedade e mostra e divulga? Isso depende do sentimento, da sua intenção. Por exemplo, se o escritor só quer fazer escândalo, ganhar curtidas, né? É um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, a gente só revela o mal com alguma utilidade, não em benefício próprio e interesse próprio. Acho que a gente tem que revelar, né, o bem sempre, mas quando a gente tiver essa intenção do interesse próprio dentro do mal, aí não é legal mesmo. Aqui está sendo muito claro. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido, olha o peso da palavra, por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. E terminei. Eu estava aqui refletindo, Thaís. Eu vi uma notícia hoje que, assim, é chocante, né? Um em cada 5 jovens adolescentes perderam a vontade de viver. Aí eu estava refletindo, comparando. Os nossos jovens não estão aguentando, não estão conseguindo passar pela porta estreita, não é? Uhum. De tudo que a gente está vendo, né? Uhum. Então, é umas coisas assim bem complexas que a gente, enquanto família, se a gente não ajudar esses jovens, o que que vão ser? O que que vai ser deles, não é? Isso está geral, acho que até no Japão as crianças estão sucumbindo. Criança, idosos. Sim. Porque Nós, enquanto idosos, eu vejo assim, é até mais fácil a gente achar um caminho.
Agora, a criança, o adolescente, é bem mais complicado, né? É. Porque a adolescência está naquela fase, a maioria está na fase da rebeldia, de contestar, mas não estão dando conta. Esse mundo, né, essa transição que nós estamos aí, né, e não é fácil, a gente sabe, é um momento muito difícil. Então, se a gente não mostrar um caminho, né, para esses jovens, a gente, nós vamos ter aí pela frente muitas coisas feias, como já estamos vendo, né? É. Então, nós temos que estar aí com Jesus, é evangelização, é Evangelho. mocidade, porque não tem outro caminho. É. Porque mesmo nós precisamos, tem hora, de ser empurrado, né? Vamos dizer assim. Semana passada nós tivemos o estudo das aflições, eu estava falando, quem é que não tem uma aflição, né? E um Uhum. dos males é essa. Uhum. Esse isolamento social, é tudo isso, é jovens em rede social o tempo inteiro, né? Uhum. Fechado em quarto, nem toma sol. Mas o idoso, como você também citou, está indo pelo mesmo caminho, né? Muitos idosos estão ficando na rede social. Não tem Sim, companhia, em casa ninguém conversa. sim. Então, é uma questão que nós, enquanto, vamos dizer assim, graças a Deus, a gente tem uma lucidez, nós temos Uhum. uma doutrina que nos ajuda, né? Ah, eu falo, quando eu fui estudar psicanálise, né, eu estava muito na dúvida, estudo, não estudo, porque eu tenho um espiritismo muito forte em mim, e aí eu estava, gente, é uma coisa tão milagrosa. 3 horas da manhã, eu tinha que decidir se eu ia fazer essa matrícula ou não. Estava muito agoniada. E aí eu olhei meu estante de livros e falei, Deus, eu preciso decidir. Estou sentindo uma angústia, uma agonia. Eu peguei o livro da Joana de Ângeles. Olha, nem tá. Eu nem sei onde está. Tá por aqui, um monte de livro que eu tenho aqui. Eu abri exatamente, porque ela é muito voltada para a psicologia, né, para as questões da psique humana, eu abri exatamente, gente, eu juro para vocês, no esclarecimento sobre a importância de Freud, até onde ele pôde ajudar, e que ele teve, assim, a importância dele, foi um pioneiro mesmo de estudar sobre a mente humana, depois vieram outros, ele não falou tudo, né, e aí eu falei, ai, já entendi. Então, eu vou fazer essa psicanálise, mas, assim, o espiritismo é muito forte em mim. E eu estava estudando um caso na psicanálise, porque a gente tem aula teórica e já tem os casos, né, para estudar, de uma senhora que havia perdido o esposo e 2 filhos num acidente de carro e foi fazer terapia psicanalítica. Na 8ª sessão, ela largou, ela não aguentou. Ela não aguentou. Porque ela já estava entrando num processo de começar a ver que ela precisava viver a vida dela. Olha isso. Só que ela não aguentou porque ela achou que ela estivesse traindo aqueles que tinham morrido. E aí, quando a gente vem com a nossa bagagem espiritual e fala, gente, quem mais está morto sou eu aqui ainda. Porque quem desencarnou, né, já tem a oportunidade, nem todos, de ver a coisa sob um outro prisma. Então, assim, olha a importância da doutrina espírita na nossa vida. E hoje no almoço eu estava falando com meus filhos, né, com meu marido sobre isso. Eu falei, gente, já imaginou? Meu marido, inclusive, ele falou assim, e a gente reclama de, né, boca cheia. Eu falei, gente, porque meu filho estava falando de uma coisa que ele tinha passado no dia e tal, que ele tinha desgostado. Aí meu marido, né, reacendeu essa ideia, olha, isso aí não é nada diante do caso aí que a sua mãe está contando. Falei, é mesmo, gente, vamos levar esses 3 cachorros para o veterinário, pelo amor de Deus. Então, é assim, a doutrina espírita, ela dá essa base muito forte. É o suporte, é o alicerce, né? Nossa! É o nosso alicerce. Porque, assim, ela conta que ela era super mãe, ela vivia para os filhos, marido e filhos, e ela ainda cuidava, acho que dos pais idosos. Então, assim, ela viveu a vida inteira em função da família, e de repente marido e filhos não tem mais. Acabou o chão. Se você não tiver uma religião, né,
Vamos falar da doutrina espírita porque ela é bem completa, mas pode ser outra religião. Sim, sim. Não fecha, não fecha. Tanto é que ela não aguentou. Na 8ª sessão, ela parou. Não foi mais. Ela já estava confrontando a psicanalista. Ela já estava ficando com raiva da psicanalista. Porque existe isso, né? Tem. Chama transferência, contra-transferência, existe isso. Mas a doutrina espírita é maravilhosa. E como? Eu agradeço. Não largo nunca, nunca, nunca. A gente só tem que agradecer mesmo, né, por a gente ter a oportunidade nessa encarnação de ter essa doutrina em nossa vida, né, que nos conforta, que nos dá um norte, né, e principalmente que a vida não termina. Tânia, um probleminha na transmissão da A internet dela está Congelou. oscilando, de vez em quando ela sumia. E só completando aqui o que a Tânia, enquanto ela não volta, que não é só que a vida não termina, né? A lei de causa e efeito também nos acalma muito, né, gente? Porque a gente tem problemas na família que você fala, meu Deus, por quê? E até quando, né? Porque acalma seu coração, que tem uma função, e até quando terá um fim, né? Coloca na mão de Deus, segue e vai, faz a sua parte. Isso é maravilhoso, gente. Isso acalma a gente, né? Ficar sem isso, gente, é complicado, hein? Muito me admira quem consegue viver a vida assim, sem fazer esses links. Eu estava escutando você dizer aí que às vezes a gente responde no impulso, e uma vez eu estava assistindo a uma palestra do Rossano Klingey, e ele fez uma pergunta assim, você responde a uma pergunta ou você reage? E aí ele foi explicar a diferença, né? Quando você responde uma pergunta, você escuta a pergunta, para e formula uma resposta. Quando você reage, mal você escutou, você já responde. E aí eu estava nessa situação de não responder, reagir, entendeu? Quando alguém dizia alguma coisa, eu nem escutava o fim da pergunta, eu já estava com a resposta ali, né, no ato. E aí eu parei, eu disse, putz, é isso mesmo, eu não estou respondendo a pergunta, eu já ando com a resposta praticamente pronta, porque a pessoa nem terminou, né? E quando eu fiz o curso de contabilidade, aí tinha uma pergunta lá, né, que era mais ou menos assim, você precisa vender um produto, né? Aí o outro disse, eu tenho a melhor estratégia, eu sei falar muito bem, eu sei não sei o quê, eu sei isso, eu sei aquilo, e o professor ficou só escutando. Aí, no final, ele foi e disse assim, o que vai ter a melhor estratégia não é aquele que fala melhor e nem sabe falar do produto, é aquele que ouve o que o comprador quer, né? Quando você escuta, você pode oferecer aquilo que ele está precisando, ou que ele está querendo. Caso contrário, você vai falar o melhor que você puder do seu produto, mas não vai estar no interesse dele. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ouvir. Não é? Ao invés de você já chegar falando, expondo o seu produto, você escute o que o outro quer, né? Aí, depois, em contrapartida, veio essa questão aí do Rossano perguntando se respondia ou se reagia, né? Até hoje, confesso que ainda tem esses ímpetos, assim, de não responder, de reagir, né? Parece que é uma coisa, assim, muito a questão de personalidade, mas que a gente pode mudar, né? Porque a gente diz, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente, né? Que por lá eu dou uma pisada na bola e diz, foi mal. Você sabe que nesses estudos de psicanálise, né? Eu fui fazer um teste com meu filho. Eu falei, filho, porque eu sou estudante ainda, né? Eu não posso atender ninguém. Eu falei, filho, vamos fazer um teste? Vou fazer de conta que eu sou psicanalista e você é um cliente meu, um paciente. E aí ele foi no IA
E o IA criou um caso. O menino chamava Rafael, ele morava sozinho, tinha largado a faculdade no 3º ano. O IA deu um perfil. Gente, é muito difícil você tentar ajudar alguém. Quando você conversa com uma colega, você dá um conselho, você brinca, você chora, você ri, você às vezes é inoportuna, uma coisa, é diferente. Mas quando você tem aquela obrigação, não é obrigação, de ajudar aquela pessoa a se ajudar, é difícil, porque você tem que acertar na pergunta, e para você acertar na pergunta, você tem que ouvir muita coisa. Você tem que pegar as entrelinhas, você tem que investigar. Aí ele começava a contar, como se ele fosse Rafael, que tinha entrado na faculdade de designer gráfico, não, de marketing, propaganda e marketing, mas estudou até o 3º ano, porque o pai não queria mais pagar, todo mês era complicado essa mensalidade, e ele resolveu sair, trancar a matrícula, fechar a faculdade no 3º ano. E aí, eu tinha que prestar atenção nas dicas que ele dava para eu fazer a pergunta. E tinha hora que eu falava, filha, eu não sei mais o que perguntar. Eu não sei o que perguntar, Marcos. Mãe, você não perguntou ainda se ele mora sozinho. Mãe, não é assim, mãe. Mas, gente, ele estava melhor do que eu, porque eu fiquei tensa. Olha, a minha preocupação em ajudar o rapaz, descobrir o problema dele era o pai, né? A mãe era uma graça e tal, e o pai, desde pequeno, pressionava muito o filho, enfim. Mas aí eu tive que achar uma solução. Aí teve uma hora que eu acabei desembestando. Eu falei, não, chega, Marcos, aí é o seguinte, fala para esse Rafael o seguinte, fala para ele que já estava entrando em depressão. Era para eu pegar isso. E eu não estava conseguindo, assim, eu estava tão tensa para acertar nas perguntas, que é muito difícil você fazer as perguntas certas, abordar, fazer interferência. Aí teve uma hora que eu desembestei. Eu falei, Marcos, quer saber? Eu vou falar para o Rafael, faz o seguinte, você está ficando meio depressivo, meu filho. Arruma sua casa, bonitinho, porque ele falou que já não lavava louça, não lavava roupa. Chama sua mãe, chama seu pai. Aí o Marcos foi e interrompeu, mãe, o pai ele não vai poder chamar, porque vai criticar. O pai é um problema para ele, vamos colocar só a mãe. Então chama só a sua mãe, pelo amor de Deus, você está entrando em depressão, menino. Gente, é difícil, porque a gente, eu principalmente, que adoro compartilhar o que eu aprendo, sou muito falante, a gente que na impulso, na intenção de sempre ajudar, mas não é assim. Você tem que ajudar o outro a buscar a sua própria resposta que está dentro dele. Não é você que tem a resposta. Não é fácil, né, meus Não. amigos? Mas a gente vai chegando, né? Vamos chegando. Thaisa, querida, Odília, Solange aí continuou, né? Tive um probleminha aqui, acho que eu estou para cair de novo, mas vai dar certo. Quero agradecer muito a participação, viu, Thaisa? Gratidão infinita, que você possa estar aqui conosco mais algumas vezes, né? Esse ano ainda, né? Se Deus quiser. E quero convidar, tá? A todos para a semana que vem, que estaremos já em um mês novo, será maio, primeira semana de maio. Nossa amiga Valdete com o estudo do céu e inferno, né? Então, fica aí a nossa dica, né, para a próxima semana. E vamos agora, meus amigos, neste momento, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há sobre a terra, a equipe espiritual, o Senhor José Marques Garcia, a equipe espiritual que nos assistem, aos nossos queridos que estão sempre conosco, nos amparando, nos assistindo na caminhada, que todos, né, que tenham a permissão, que possam adentrar os nossos lares, fluidificando as nossas águas, trazendo essas energias benéficas para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material, e que essa paz, essa alegria que temos, possamos ter todos os próximos dias, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida e passar essa alegria de viver aos que estão conosco. Que essas energias benéficas cheguem àqueles que estão perambulando pelas ruas,
que estão nos presídios, nos lares de idosos, nas prisões, Senhor. Abençoe a todos, abençoe os nossos entes queridos que estão distantes, os que estão no plano espiritual, que possamos ser sempre gratos pela oportunidade de estarmos neste momento, nesse planeta que está nos oferecendo muitas oportunidades de crescimento. Rogamos também para os nossos governantes, Senhor, que todos possam ser abençoados. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Possamos estar aqui, né, na próxima semana. Um beijo no coração de todos. Que Jesus seja sempre o nosso roteiro. Fiquem com Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos, bom descanso, até segunda-feira, se Deus quiser.